Olá, sejam todos bem-vindos a mais um curso da APM, Academia de Cursos Médicos. Eu sou o Dr. Frederico Barra e hoje nós vamos falar sobre os princípios de fixação do osso osteoporótico, o paciente geriátrico. Nosso objetivo aqui é discutir, então, como melhor fixar o osso osteoporótico, aquele osso frágil, para que a gente não tenha uma surpresa na cirurgia, para que essa cirurgia não seja perdida, ok? Muito bem. Então, com relação à osteoporose, já discutimos bastante sobre epidemiologia, fisiopatologia. Todos os senhores recordam das aulas anteriores, né, que abordamos os medicamentos, os suplementos, o diagnóstico. Aqui só revisando rapidamente, de acordo com a Fundação AO, que é uma fundação suíça que estuda as fraturas, como melhor fixar. Então, como a população vem envelhecendo, eles também estão estudando mais as fraturas osteoporóticas, inclusive por ser na Suíça, na Europa, né? A Europa é o continente com maior faixa etária da população mundial. Então, o que eles preconizam do ponto de vista epidemiológico? Né? Que 50% das mulheres e 25% dos homens acima de 50 anos, eles vão ter alguma fratura osteoporótica. Então, quanto mais velho, quanto mais idoso nós ficarmos, maior a chance de ter uma fratura osteoporótica. A taxa de mortalidade é alta, então após uma fratura de fêmur proximal é de 30% na mulher e 40% no homem no primeiro ano pós-fratura. Então a taxa alta de mortalidade. E 60% desses pacientes nunca voltarão a andar como antes. Então ou vão precisar de um deambulador, um adaptador, alguém que auxilie, um andador, bengala, muleta, ou então vão ficar cadeirantes mesmo. Então, alguns pacientes nem conseguem mais andar, ficam cadeirantes ou acamados, tá? Bom, além disso, essas fraturas osteoporóticas têm altas taxas de complicação, falha de síntese. Então, como vocês podem ver aí nas radiografias, né? Ali à direita, no fêmur proximal, um DHS, um Dynamic Hip Screw, falhando na fixação e evoluindo para uma pseudartrose. E do lado esquerdo aqui, uma fratura diafisária do fêmur, também não foi consolidado esse osso diafisário, no paciente idoso, osteoporótico. Então vocês vejam que essa é uma placa DCP, Dynamic Compression Plate, e que hoje a gente sabe que não é a ideal para o osso porótico, como a gente vai ver nessa aula de hoje, tá bom? O envelhecimento do osso, o que mais que ele promove, então os adultos jovens conseguem renovar, como a gente conversou na aula de fisiopatologia, o metabolismo ósseo. O nosso osso é um tecido vivo, ele renova 10% ao ano. Então, essa taxa de troca, de remodelação é muito variável. Quanto mais jovem, maior a taxa de remodelação. As crianças remodelam mais rápido ainda. Né? Vocês observam que um recém-nascido, quando fratura a clavícula, na hora do parto, em questão de 10 dias, 2 semanas, a clavícula já está consolidada. Já um adulto jovem demora em torno dos 45 dias. E um idoso, às vezes, demora em torno de 60 dias para consolidar. Então, essa taxa de consolidação, de remodelação também é diferente conforme a gente vai envelhecendo. No envelhecimento, a função do osteoblasto está diminuída e a do osteoclasto está aumentada. O osso metafisário ele diminui esse trabeculado, vai perdendo a qualidade, a capacidade de absorver impacto, a viscoelasticidade óssea, vai diminuindo aquela remodelação que renova as microfraturas e a capacidade de absorver o microdano tecidual para que ele não vire um macrodano, uma fratura macroscópica, né? A perda da conectividade, perda das bandas horizontais, das trabéculas, tudo isso levando a cavidades maiores no osso. Na diáfise não é diferente, então começa ali pela região do endósteo, a reabsorção óssea, vai expandindo pela medular, afinamento da cortical, e isso vai levando a uma diminuição drástica da espessura da diáfise com aumento do seu diâmetro. Então mudanças no osso cortical e no osso esponjoso trabecular, elas levam a essa possibilidade maior de fraturas. E fraturando, nós vamos ter que tratar a fratura, seja o tratamento clínico com redução e gesso, ou o tratamento cirúrgico, fixador externo, placa, haste,
parafusos bloqueados, tudo isso a gente vai perceber durante essa aula aqui o que seria melhor para cada região do corpo, ok? Esses implantes, então, são característicos. E mesmo fazendo implantes bem adequados para o osso osteoporótico, pode haver falha, como a gente vê ali, então, um cutout, né, de uma fratura transtrocantérica, o parafuso saindo da cabeça do fêmur, parafusos de fixação cefálica no PFN, no próximo ao femoral nail, né, ou TFN, eles podem sair também, migrar, ter encurtamento do membro, ficar causando dor no paciente ali no quadril. Então tem várias situações que não são adequadas em termos de fixação, tanto por causa do osso frágil e sua dificuldade de consolidação, quanto também por causa do material. Então, quanto melhor o material para fixação de um osso porótico, de um osso de idoso, melhor vai ser o nosso resultado cirúrgico. Não é o único fator, depende da técnica do cirurgião, da habilidade, da qualidade desse osso, se o paciente está tomando medicamento ou não. Tem vários estudos que mostram se o paciente toma tanto os bifosfonatos, que são antirreabsortivos, quanto os formadores, como a teriparatida, eles ajudam a diminuir a soltura do material. Então, eles melhoram a resistência do osso, mesmo fraturado, o osso está mais resistente. Então, o torque para retirar o parafuso é maior, a força para arrancar um parafuso tem que ser maior. Então, mesmo sabendo que muitos pacientes que estão tratando para osteoporose vão fraturar, a gente trata porque aqueles que vão fraturar vão ter uma qualidade óssea melhor. E essa qualidade óssea vai propiciar, então, uma melhor fixação das fraturas, ok? Então, as alterações fisiológicas no paciente idoso, né, ele tem ali um retardo de consolidação, a mulher na pós-menopausa tem aquela osteoporose pós-menopausa de alta remodelação, a O tem feito estudos em animais, então o que eles fazem? Eles pegam uma ovelha, deixam ela suspensa através de correias durante alguns meses, ela fica alimentando ali suspensa no ar mesmo, para que não tenha carga. Se não tem carga, se ela não anda, o osso vai ficando porótico. E aí eles fraturam aquele osso e operam o animal para testar qual seria o melhor método de fixação no osso porótico. Então esses estudos também têm ganhado muito destaque, têm aumentado para ver qual seria o melhor tipo de fixação. As alterações no osso cortical, elas vão decorrendo de um aumento do diâmetro medular. Isso aí diminui a área de trabalho do implante. Então, o osso que tinha uma cortical com um diâmetro adequado, essa cortical passa a ter um diâmetro diminuído e com isso aumenta, então, esse canal medular, ele fica mais largo. Vai havendo um aumento da fragilidade, da predisposição de fraturas por baixa energia. Os canais de Harvers vão aumentando o seu diâmetro também, ele vai perdendo toda aquela aposição de camadas, então as camadas vão diminuindo e com isso ele vai tendo uma fragilidade aumentada, uma diminuição da sua resistência. Além disso, essa área de trabalho do implante, como vocês podem ver aqui nesse exemplo com a casca do ovo, a hora que eu passo o parafuso, se eu não tiver osso suficiente na cortical para dar pega, para segurar esse parafuso, eu vou ter problemas. Esse parafuso vai soltar. É como se a gente fosse pregar um quadro na parede e aquele tijolo da parede não está muito bom, não vai segurar o prego, o parafuso lá na parede e vai cair. Então o osso é a mesma coisa, pode acontecer isso. Pode haver uma dificuldade de fixação, né, o que a gente chama de pega, quando você vai dando torque no parafuso, ele não dá a pega no osso, ele não fixa bem no osso, ele não firma. Então ele fica ali rodando continuamente e não tem essa situação de fixação adequada. Então quanto mais fina a cortical, quanto mais fino o osso, né, quanto mais porótico, maior vai ser essa dificuldade de fixação. Por isso, a AO, através desses estudos, acabou desenvolvendo então parafusos e placas especiais. Então aqui nós temos um estudo mostrando quais são os parafusos melhores para se fixar um osso osteoporótico osteopênico. Então o parafuso convencional que a gente usa aí desde
dos anos 60, né? Já tem mais de 50 anos de uso. Então, esse parafuso convencional, ele é de 4,5 milímetros, bicortical, e você tem a fixação apenas nas corticais ósseas. Ele não se fixa na placa DCP, no Dynamic Compression Plate, ok? Agora, os parafusos LHS, que é Locking Head Screw, então vocês observam que lá na cabeça do parafuso, ele também tem um desenho para se fixar na placa. Então, o torno já faz toda essa conformação do parafuso para que ele se fixe na placa. E aí nós observamos que os parafusos LHS, então Locking Head Screw, parafuso de fixação na cabeça. Então, a cabeça do parafuso também fixa na placa. Então, aí nós vamos passar a ter mais um ponto de apoio nessa fixação. Com isso, eu vou melhorar toda a biomecânica do meu sistema de fixação. Então, nós temos o parafuso monocortical, que ele já aumenta em 17% a resistência de fixação em relação ao parafuso convencional. Temos o parafuso esse de 4 milímetros, 4,0 milímetros, esse parafuso. Temos o parafuso de 4,0 milímetros bicortical. Então, ele pega as duas corticais do osso mais a fixação na placa. Então, são 3 pontos de fixação. E aí, nós já aumentamos 82% a resistência desse sistema. E o melhor seria o parafuso um pouco mais grosso, né, mais espesso, que é o de 5,0 milímetros, bicortical. Então, ele consegue atingir 91% de aumento de resistência no sistema placa-parafuso. Então, o ideal é usar o parafuso bicortical LHS de 4,0 milímetros. Com isso, a gente tem um incremento muito bom. A gente acaba deixando de 5 milímetros, caso de 4 não dê uma pega tão significativa ou o osso esteja mais porótico do que imaginado na hora da cirurgia, a gente usa o de 5 como uma reserva, né, como um backup. Mas o de 4 milímetros já dá um incremento muito grande, 82% nesse sistema de resistência. Isso aí vai interferir então na biomecânica. Então, porque você vai fazer carga nesse osso, nesse membro, e vai ver se esse sistema vai falhar ou não, se vai ter fadiga de parafuso, de placa, e é isso que a gente não quer, tá? Nós não queremos que esse sistema de fadiga ocorra. Aqui é o estudo também da O comparando o uso dos parafusos bloqueados, o LHS, no osso normal e no osso osteoporótico. Então se é muito bom para o osso osteoporótico, eu vou pôr no jovem também esse parafuso, quer dizer, vai melhorar a minha fixação. Será que isso realmente acontece? Então eles compararam o osso normal com o osso porótico. O que foi encontrado ali? No osso normal, o parafuso de 4 milímetros bicortical LHS, ele só aumentou 18% a segurança do sistema de fixação, a resistência desse sistema. Então, não é um incremento tão grande, enquanto que no osso porótico aumenta 82%. Então, e como é um material mais caro, acaba você utilizando um material mais caro num paciente que não precisaria dele, que é o jovem. Então, em pacientes jovens, quando a gente fala em jovem, é o paciente abaixo de 50 anos de idade, certo? Todos os pacientes acima de 50 já começam a iniciar o processo de perda óssea, osteopenia, osteoporose, e a gente tem que ter cuidado ao avaliar esse paciente, pedir uma densitometria para ver se já está tendo osteoporose ou não, ok? Então, pacientes jovens, 20, 30, 40 anos, a não ser que tenha uma doença prévia, algo que realmente venha a justificar, né? O paciente usa corticoide crônico, tem artrite reumatoide, tem lúpus, usa corticoide crônico e teve uma fratura por fragilidade óssea. Aí é uma causa diferente. O paciente tinha uma osteoporose secundária, algo que estava causando essa fragilidade óssea, mesmo no paciente jovem. Depois vocês entrem lá nas nossas aulas de farmacologia da osteoporose, dor óssea, né, que vocês vão ver lá a questão da osteoporose secundária, como é que deve ser investigada. Então, se o paciente tem alguma causa, mesmo criança ou jovem, que tenha uma fragilidade óssea aumentada, aí tudo bem.
Suponha que a gente vai operar um paciente com osteogênese imperfeita, um jovem com osteogênese imperfeita fraturou. O melhor é usar o parafuso LHS também, a placa bloqueada, porque vai dar maior segurança no sistema, maior resistência no sistema. Mas são casos específicos de osteoporose secundária. O paciente ou tem uma doença, ou ele usa algum medicamento que enfraquece os ossos, ou passou por alguma cirurgia, né? Mulheres jovens que tiraram o ovário precocemente, pacientes bariátricos, né? A cirurgia bariátrica cresceu muito no mundo por causa da obesidade. Então, esses pacientes têm uma fragilidade óssea maior, podendo ter osteoporose secundária, e se fraturarem, o ideal seria usar essas placas. Mas no paciente normal, paciente jovem, osso normal, paciente rígido, não tem justificativa para a gente usar esse tipo de material específico para o osso porótico, ok? Muito bem, vamos ver um caso aqui. Paciente de 96 anos de idade, a mulher teve uma fratura do fêmur distal, região supracondiliana. Vocês observam que na radiografia ela já tinha uma fixação proximal, e aí foi feito uma fixação do fêmur distal com uma placa em ponte, que é o adequado, né? Você não tem necessidade, a gente vai discutir isso aí, não tem necessidade de você abordar os fragmentos no foco de fratura, na região diafisária. Então, você faz ali a fixação em ponte, com a fixação distal nos côndilos femorais, muito bem fixado. E qual foi o problema dessa placa? Em princípio, no raio-x pós-operatório parece estar tudo bem, mas nós já observamos duas situações ali. A primeira, os parafusos são monocorticais, então é uma placa bloqueada, parafusos LHS, só que não pegou as duas corticais do fêmur. Então vocês observam que pegou só a fixação da placa e uma cortical. E além disso, a placa está pequena, está curta. A área de trabalho dela não é grande, é a área de apoio, de suporte. E existe um outro metal, uma outra fixação, terminando ali junto com essa placa. Então vai haver uma maior carga naquela região, um stress shielding maior naquela região. Isso pode levar ou a uma fratura naquela região ou uma soltura da placa. Vamos ver o que aconteceu uma semana, menos de uma semana da cirurgia. A placa, o que aconteceu com a placa? Soltou. Então soltou aonde? Justamente onde os parafusos eram monocorticais. O que teve que fazer? Levar para o centro cirúrgico. Imagina, uma paciente de mais de 90 anos, você levar de novo para o centro cirúrgico, tomar anestesia, vai sangrar de novo, né? Então o ideal já é fazer na primeira cirurgia a fixação correta. Ali, para não espoliar tanto a paciente, foi só trocado os parafusos de monocortical para bicortical, porque se tivesse que trocar a placa inteira, teria que fazer acessos maiores. Então, para não espoliar, só tirou os parafusos monocorticais e colocou bicortical. E aí isso funcionou bem. Então, vocês observam que 10 meses após a cirurgia, teve uma consolidação adequada e a placa não soltou. Okay? Lembrar que a placa ela está ali para ajudar na estrutura, na estabilização do osso para que ele consolide. Então, a placa vai ajudar o sistema a se estabilizar. Então, quanto melhor essa placa, quanto mais estável tiver, né, melhor vai ser a possibilidade de desenvolvimento do calo ósseo. Mas o calo ósseo não depende só da placa, só da parte mecânica, só da parte de estabilidade. O calo ósseo depende da parte biológica, do suprimento sanguíneo que chega, dos nutrientes, dos medicamentos que esse paciente toma. Então, como eu falei para vocês, tem estudos que mostram que o osso porótico, se você entrar com a medicação para osteoporose, isso facilita a consolidação, melhora a formação do calo ósseo, ok? No osso esponjoso, então, existe uma diminuição da quantidade do trabeculado, dessa espessura do trabeculado, né? As pontes ósseas, as conexões, elas vão se perdendo, elas vão se quebrando, e com isso o osso vai ficando mais porótico. Aqui vocês observam a fratura transtrocanteriana no fêmur proximal. Então, a região transtrocanteriana é uma região de osso esponjoso, de osso trabecular. Foi feito uma haste intramedular e o que aconteceu? Além de não consolidar, houve uma migração dessa haste, uma soltura, porque não está dando estabilidade suficiente nesse osso porótico. Então, é o que a gente chama de cutout, né? O material está cortando o osso, está saindo
para fora do osso, né? Então são ossos muito vazios, né? Como se fosse uma casca de ovo vazia. Então é difícil mesmo fixar esse tipo de material. A gente vai ver nessa aula ainda que a gente pode até fazer um augmentation, que é você preencher com cimento ósseo para que o paciente, para que essa região do paciente tenha uma maior fixação ao metal, ao implante, certo? Com o metilmetacrilato, a gente pode fazer isso e dar uma melhor estabilidade no sistema, chama augmentation, a gente vai ver isso mais para frente. Ali a gente vê também uma fixação do húmero proximal, um osso muito porótico, né? Tanto a região cortical, as corticais finas, e a região trabecular muito prejudicada também, as trabéculas desapareceram. Foi colocada uma placa que não tinha um bloqueio adequado, não era uma placa bloqueada, vocês observam que a cabeça do parafuso não é LHS, acabou soltando a região da placa, a fratura desviou, vai ter que ser operado novamente. Pode ser que ao tirar essa placa, agora vai ter que fazer uma artroplastia, uma prótese, né? Então, essa é uma escolha do implante também. Muitas vezes, quando a gente vê que não dá para fixar, que o osso é muito ruim, na região metafisária, às vezes você acaba partindo para uma prótese. Então, húmero proximal, é muito frequente isso acontecer. Se nós tivermos um osso muito ruim no húmero proximal, porótico, com uma fratura cominutiva, uma fratura em 4 partes da cabeça humeral, a chance de osteonecrose é alta da cabeça, a chance de não consolidação é alta, a chance de osteoartrite e de limitação é importante, então a gente acaba optando já na primeira cirurgia em fazer uma artroplastia, caso seja necessário. Mas o objetivo seria fixar e para tentar restabelecer a anatomia normal desse paciente. Aqui vocês observam já no rádio distal e una distal, um paciente de 78 anos com osso normal, então a cortical é espessa, o trabeculado adequado, e já um homem de 72 anos com osteoporose, olha a diferença da cortical bem mais fina, o trabeculado já desaparecendo. Então, se esse 72 anos cair, fraturar o rádio distal, uma fratura de couros, a gente reduz, vai colocar um gesso, vai fixar com placa. O que vai acontecer? Vai ter uma dificuldade de estabilizar a fratura, vai ter uma dificuldade de consolidação, pode ficar com desvio, ficando com desvio ele fica com deformidades, dor crônica, limitação de movimento, isso pode levar a sequelas dessa fratura, tá? Lembrar que a fratura do rádio distal é a fratura sentinela da osteoporose, então a gente reduz, põe gesso, opera, e não podemos esquecer de pedir a densitometria, ver se esse paciente tem osteoporose e já passar o tratamento adequado para a osteoporose, como a gente já viu no curso de osteoporose, ok? Biomecânica, do ponto de vista de fixação com essas placas, né? Do ponto de vista do osso porótico, quanto mais porótico o osso, menos ciclos eu tenho que fazer para fraturar esse osso. Então, vocês observam ali em azul, nós temos, lembra da densitometria, aquele exame de osteoporose, que vê a massa óssea em gramas por centímetro quadrado. Então, é gramas por área. Então, ali a gente tem 0,06 gramas por centímetro cúbico, que aqui no caso a gente está vendo o volume do osso. A densitometria é um exame de área. Aqui nesse teste de biomecânica foi feito por volume. Então, gramas por centímetro cúbico, tá? Então, 0,06 gramas por centímetro cúbico, que está em azul. Então, a menor densidade desse osso, menor qualidade óssea. Em amarelo, 0,09, então um pouco mais denso. E o vermelho, 0,17, então mais denso. Então, o que a gente observa? A hora que você faz os ciclos lá no aparelho, na máquina, até o osso fraturar, o osso menos denso, 0,06, foi o que fadigou, foi o que quebrou, foi o que falhou mais rápido, né? Então, isso leva a uma falha do sistema. Então, quanto mais denso estiver o osso, quanto melhor a qualidade óssea, melhor vai ser a nossa fixação e melhor, mais energia eu vou gastar para fraturar esse osso, tá? Alguns alertas clínicos, né, de qualidade óssea ruim. Então, múltiplas fraturas vertebrais por compressão, fraturas prévias do quadril, punho, tíbia, estágio final de doença renal, os pacientes renais crônicos, como a gente já conversou na aula de fisiopatologia da osteoporose, sobre a osteodistrofia renal, os pacientes, né, que fazem diálise, hemodiálise,
pacientes que usam corticoide, anticonvulsivante crônico, tabagistas, etilistas crônicos, paciente diabético descompensado por muitos anos. Então a gente sabe que o diabetes interfere muito na qualidade óssea também. Então todas essas características, se o paciente já na sua anamnese, na conversa com o paciente, ele tiver essas características, você pode esperar que o osso dele vai ser um osso de pior qualidade, vai ser um osso mais frágil e que a cirurgia vai ser mais difícil. Então eu vou ter que já planejar um material mais adequado. Então a placa bloqueada, parafuso LHS, para eu não ter surpresas na cirurgia. Às vezes eu vou levar um material convencional para a cirurgia e não vou conseguir fixar o osso do paciente, ou se conseguir fixar num primeiro momento, no pós-operatório imediato, nos primeiros 30 dias, pode estar soltando esse material e o paciente ter que ser reoperado, como a gente vê aí nos raios-x, né, nesses exemplos aí, vários exemplos de material soltando, mesmo com placas adequadas. Vocês observam que ali a gente tem placas bloqueadas, placas com parafuso LHS, e mesmo assim houve falha do material, houve soltura, tá? Quais os problemas então para fixação? Então, pequena resistência óssea, capacidade de suportar a carga, essa fragilidade com perda da resistência, a rigidez baixa do sistema, né? Tudo isso leva à falha. E as consequências? Então, nós temos reoperações com bastante frequência, podem chegar a 20% dos pacientes. Imagina você ter que estar levando dentro de 30 dias o seu paciente de novo para o centro cirúrgico. Né? Já é um idoso, espoliado, debilitado, está internado, vai para uma cirurgia e na recuperação tem que operar de novo. Então a morbimortalidade aumenta muito. Complicações pós-operatórias ou intraoperatórias, né? Então sangramento, eventos tromboembólicos, TEP, TVP, infarto, AVC, pneumonia muito frequente, muitos idosos chegam a morrer de pneumonia por ficar muito tempo acamado. O delírio é uma sequela bem importante nesse período de internação. Temos que estar atentos a essas alterações cognitivas do paciente. Outra complicação do osso porótico é a falha de fixação, perda de redução, pode chegar a 10%, fraturas iatrogênicas. Então, estou tentando lá colocar uma placa na região distal do osso, aí eu fraturo a região do terço médio, a região proximal. Então, isso pode acontecer, né? Então, eu vou fraturar em outra região que não estava fraturada ainda. Então, durante a manipulação do paciente, isso pode acontecer. Fraturas espontâneas peri-implante, como a gente vai colocar um implante metálico, ele é mais denso que o osso, então a carga vai passar pelo implante, próximo àquela parada do implante, ali ao término do implante, pode ter uma fratura peri-implante, isso é bem comum também. E consolidação viciosa, que é quando o osso não tem estabilidade, ele vai deformando, ele vai ficando numa posição errada, viciada, e ele pode consolidar naquela posição. Isso pode acontecer em até 40% dos pacientes e vai levar a deformidade, sequela, dor crônica, que não é o ideal, perda de função, de mobilidade, que é o que a gente não quer, né? Nós queremos restaurar a função plena do paciente sem dor e com uma fixação e um calo ósseo adequado. Então essas são as características do implante angular, o implante de placa bloqueada e parafuso LHS. Vocês estão vendo aí que ele vai dar essa estabilidade maior, né, com esses 3 pontos de apoio. E também se eu colocar uma haste intramedular, que não teria essa questão do bloqueio na cabeça do parafuso, mas nós podemos fazer o bloqueio na própria haste. Então eu posso direcionar os parafusos em vértices diferentes para tentar fazer um ângulo entre esses parafusos para dar uma melhor estabilidade. Então, ângulos de 90, 120, 60 graus pelo menos, né, nesse range aí, nessa amplitude de 60 a 120 graus, né, se eu puder ter angulação de 90 entre os parafusos, é melhor, que eu vou dar uma estabilidade angular maior nesse sistema de bloqueio de haste, tá? Aqui as características do implante convencional, parafuso convencional na placa DCP, então os parafusos são fixados em tensão, tem atrito da placa com o osso, tem compressão no foco de fratura, né? Então na placa DCP eu tenho que fazer compressão para o endósteo poder formar ali um calo ósseo, e já na placa bloqueada com os parafusos LHS, o Locking Head Screws, os parafusos são fixados na placa e não tem compressão no foco de fratura. E esse sistema, então, como eu conversei com vocês
sistema de baixo aí que vocês estão vendo, né, os parafusos verdes, são os parafusos LHS bloqueados na placa, e os parafusos de cima, os amarelos, são os parafusos convencionais. Então a possibilidade de soltar o sistema que está bloqueado é menor, porque eu tenho que arrancar todo o sistema. Então, do ponto de vista de engenharia, de biomecânica, de vetores de força, a placa bloqueada com os parafusos LHS, eles me dão uma possibilidade de resistência maior em todo o sistema. Então, eu vou ter menos afrouxamento secundário de parafuso, é ideal para procedimentos minimamente invasivos, né, menores acessos. Então, com isso eu tenho menor sangramento no idoso que já está espoliado. Então, mais um motivo para eu usar essas placas. Além disso, esse tipo de implante, ele possibilita uma melhor osteointegração parafuso-osso. Então, implante tecido ósseo. E essa osteointegração é importante porque é isso que vai dar uma maior resistência ao sistema. Então, essa superfície de distribuição de carga é primordial para resistir aos afrouxamentos, às solturas assépticas. Né? Soltura asséptica sem infecção, porque quando você tem uma infecção na cirurgia, né, produção de pus, aí isso também vai facilitar a soltura, vai levar uma osteólise ao redor do implante e vai facilitar a soltura do implante. Mas aqui a gente está falando, né, sem infecção, sem pus, então na soltura asséptica, os parafusos convencionais, os métodos convencionais, eles têm maior possibilidade de ter soltura asséptica que os métodos bloqueados, os métodos mais modernos com os parafusos LHS. Então, nós temos as características desse implante, esse incremento interface entre o osso e o implante por melhora do design do parafuso, diminui a soltura, o afrouxamento conforme a distribuição de carga, e é isso que a gente quer evitar. A gente quer evitar o cutout do implante. Já no osso esponjoso, no osso trabecular, como é que a gente pode mudar isso? A gente falou muito do osso cortical, né, do osso diafisário, mas como é que a gente pode fazer isso no osso trabecular esponjoso, no osso metafisário? Aí eu vou preferir, ao invés de travar o sistema com parafuso, eu vou travar com lâminas, com as blades. Então as lâminas, elas aumentam até 53% a superfície de contato em relação ao parafuso. Então, usando uma lâmina para bloquear a haste, bloquear a placa, eu consigo ter uma melhor fixação, uma melhor estabilidade do sistema. Então, a AO também fez vários estudos para chegar nessas conclusões, vários estudos de biomecânica. Vocês observam que quando eu uso um DHS, por exemplo, né, o Dynamic Hip Screw no fêmur proximal, eu vou ter ali a fresagem do colo do fêmur, até na cabeça do fêmur, eu vou ter um diâmetro muito grande, né, de osso que eu vou ter que fresar para passar o parafuso, e esse parafuso dá pega num osso que já está fraco. Né? Então eu vou fresar o osso, vou tirar o osso para colocar um parafuso ali dentro e num osso que já é ruim. Então quando eu uso a lâmina, ela vai se contorcendo ali dentro daquele osso ruim e vai aproveitando ao máximo as trabéculas para que a gente não tenha essa soltura. Então os implantes com as blades, as lâminas, elas levam a um melhor resultado. Então vocês observam aí ó, nesse diagrama do osso, mostrando o tamanho do orifício à esquerda feito pelo DHS, então um diâmetro arredondado, e à direita, né? E a esquerda feita pela lâmina ali, parecendo uma estrelinha dentro do osso, mostrando que ela consome muito menos osso, que ela dá muito mais estabilidade, ela aproveita melhor essa quantidade de osso que já é pequena ali dentro. As lâminas, elas foram feitas primeiro para as hastes intramedulares, mas como viu que o resultado era muito bom, então hoje nós temos o DHS também, o Dynamic Hip Screw, ao invés de ser circunferencial, ovalado, arredondado, ele é em lâmina também, o parafuso de compressão, para que se aproveite melhor essa quantidade pequena de osso que tem. Então aqui um paciente já de 90 anos, né, que teve uma fratura transtrocantérica, que foi feito um DHS com um spiral blade, né, uma lâmina em espiral, para melhor fixação ali na cabeça do fêmur, na região do colo, para você destruir menos osso e aproveitar o máximo de osso que já existe. Então, nas regiões metafisárias, nós temos que pensar nisso. Caso não seja possível,
Aí o que a gente pode fazer? Suponha que perdeu muito o osso impactou, não tem osso suficiente para fazer o contato dos fragmentos, o que a gente pode fazer é um encurtamento metafisário para fazer a impacção óssea. Isso não é muito bom ser feito no membro inferior, porque senão o membro inferior vai ficar mais curto, o paciente vai claudicar, ele vai mancar. Mas no membro superior, no húmero proximal, por exemplo, a gente pode fazer. Então vocês estão vendo aí nessas radiografias que uma fratura osteoporótica do húmero proximal, a gente pode fazer um encurtamento, uma impacção, funcionalmente não vai atrapalhar o paciente, a gente vai conseguir um melhor resultado em termos de fixação. Então nós temos essas características, né, no osso trabecular, no osso esponjoso. Então, por exemplo, na fixação das fraturas transtrocanterianas com DHS, né, a gente tem que olhar essa distância da ponta do parafuso ao ápice da cabeça. Então a distância tip-apex, né, se estiver correto, se estiver bem posicionado o parafuso, isso dá uma maior chance de evitar o cutout, a soltura, a saída do parafuso da cabeça. Então são parâmetros que a gente vai avaliando para ver se a gente consegue evitar a falha de síntese. E como eu falei no começo dessa aula para vocês, nós podemos usar também a técnica de augmentation, que é, ao colocar o parafuso, a gente injeta cimento, o polimetilmetacrilato, o PMMA, dentro desse parafuso. Geralmente são parafusos canulados, eles são ocos por dentro, com orifícios na sua ponta, para que o cimento, na sua fase líquida ainda, saia ao redor do parafuso e ele vai fazer essa interface entre parafuso e osso porótico, como se fosse uma prótese, né? Na prótese cimentada, a gente vai ver depois na aula de cirurgia dos membros inferiores para osteoartrite, você faz lá a prótese cimentada e você consegue ter uma melhor relação do osso porótico com o metal. Então acaba dando uma maior osteointegração o cimento nesse sentido. Então aqui a gente pode fazer isso também, tá? Tanto no osso da coluna, né? Muito feito nas fraturas vertebrais, porque às vezes você passa o parafuso ali transpedicular e não dá pega, fica soltando, aí vai perder a cirurgia da coluna. E são cirurgias grandes, né, de grande porte, cirurgias extensas, anestesia geral, o paciente sangra muito. Então a cirurgia tem que ser bem precisa para não precisar ficar reoperando o paciente, ok? Esse augmentation, então, a gente geralmente usa, como eu falei para vocês, o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, mas pode ter também o cimento de cálcio e fosfato, que é o Norian, que também tem um resultado muito bom, mas ele é usado mais em extremidades, tipo rádio distal, húmero proximal, principalmente no membro superior, porque é um membro sem carga, que não faz carga, né, como o membro inferior ou a coluna, que não recebe carga significativa. Então pode usar também o cimento de fosfato de cálcio, ok? Então esse augmentation com cimento, ele é utilizado quando a gente faz essa fixação interna e a gente acha que o sistema vai ficar um pouco frágil por causa do osso muito porótico. Aí você injeta o cimento lá dentro. Ele aumenta a força de fixação, promove uma mobilização precoce, né? Quanto mais cedo a gente movimentar o paciente, o membro do paciente, melhor para o resultado funcional e até para evitar complicações. Então é indicado em osteoporose severa, grandes vazios no osso, tumores, então mieloma múltiplo, tumores osteolíticos que destroem muito o trabeculado, fraturas cominutivas graves, quando a fixação não é obtida, igual eu falei para vocês, o parafuso não está dando pega, né? Você está dando torque lá no parafuso e ele fica rodando no seu próprio eixo. Lembrar que o cimento sofre uma reação exotérmica, então ele vai na fase líquida, aí durante ali 10, 30 minutos ele vai ter uma reação exotérmica, então ele vai esquentar. Então esse cimento não pode cair perto de vaso ou nervo, porque ele pode ter uma lesão vascular ou uma lesão neurológica. Por exemplo, se for fazer na coluna, que o cimento extravasar para dentro do canal medular, o paciente pode ficar paraplégico, porque a lesão térmica vai lesar a medula. A gente vai ver melhor isso na aula de vertebroplastia e cifoplastia, a gente discute melhor esse tema, ok? Muito bem, então aqui nós temos um estudo da AO mostrando isso, ó. Colocando um DHS na cabeça femoral, um sem augmentation, outro com augmentation. Então em verde, vocês observam a carga necessária, naquela curva stress-strain, né? A carga necessária para
fadigar o sistema. Então, em verde é o sistema com cimento, então parafuso, cimento, osso. Em azul, o sistema parafuso, osso. Então, o sistema com cimento, ele resiste a mais carga, a mais ciclos, a mais Newton, que vai ser desprendido até soltar e fadigar o parafuso do osso, ok? Aqui um outro exemplo muito comum de ser usado é nas fraturas do húmero proximal. Então ali a gente tem uma placa filos, uma placa bloqueada com parafusos poliaxiais, com vários eixos, e isso facilita também a fixação ali na cabeça humeral, essa dispersão dos eixos, né, essa diversidade de eixos. E vocês observam que por dentro dos parafusos foi injetado o cimento, ali no caso foi um cimento de cálcio fosfato. Então, olha como é que fica aí na imagem o cimento dentro do osso. Então, ele ajuda nessa osteointegração, a preencher esses vazios ósseos para poder ter um menor índice de soltura do implante. Aqui mostrando no diagrama como é que é a spiral blade com canulado e com orifícios na sua ponta para que a gente possa injetar o cimento e o cimento então fica em volta ali do parafuso, fazendo essa integração com o osso, melhorando a resistência do sistema. Então aqui um paciente de 87 anos, feminina, deambuladora domiciliar, teve uma queda da própria altura e à esquerda uma fratura bem grave, né, subtrocantérica, uma fratura de difícil fixação. Vocês observam que pelo raio-x a gente já tem ideia da qualidade óssea. Então a cortical fina, poucas trabéculas, então você já consegue percebendo pelo raio-x. A gente sabe que a densitometria é que dá o diagnóstico de osteoporose, mas a radiografia nos dá esses sinais de diminuição da cortical e diminuição do trabeculado. Então, o aumento do diâmetro do canal, a cortical ficar mais adelgaçada, tudo isso nos indica um osso frágil. Então, foi fixado uma haste intramedular e no parafuso de bloqueio cefálico foi feito, então, um augmentation, como vocês podem ver aqui, é uma radioscopia, uma fluoroscopia intraoperatória, mostrando a entrada do cimento ao redor da cabeça, dentro da cabeça do fêmur, ao redor da cabeça do parafuso, tá? Então aqui um raio-x pós-operatório, uma haste intramedular longa, que era uma fratura subtrocantérica, e com um augmentation na região do colo e cabeça femoral. Então, esses princípios, né, de fixação do osso diafisário, o que a gente observa? A gente observa que eu preciso de uma estabilidade relativa, eu não preciso ter estabilidade absoluta, como se pensava anteriormente, reduzir todos os fragmentos da fratura, porque isso vai desvitalizar esses fragmentos ósseos, vai piorar a parte biológica da consolidação. Então, o princípio do osso diafisário osteoporótico é estabilidade relativa, então haste intramedular, placa longa, placa bloqueada com vários orifícios sem fixar, naquela região da fratura a gente deixa sem fixar. Então, essa estabilidade relativa ao invés de estabilidade absoluta. Então, redução não anatômica, indireta, funcional, um tutor bloqueado com placas longas e hastes, distribuição de carga não centralizar ou focalizar o estresse nessa região, sem compressão interfragmentar, e essa consolidação vai se dar de forma secundária, com formação de calo exuberante. Não misturar princípios e métodos em relação às fraturas diafisárias e às fraturas esponjosas, fraturas do osso metafisário. Então aqui a gente tem um paciente que já tinha uma prótese de joelho, fez uma fratura ali na região supracondiliana do fêmur, fêmur distal, foi feita uma placa longa, bloqueada, com parafusos distais e proximais, uma grande área de trabalho da placa. Vocês observam que inclusive os parafusos no foco de fratura não foram passados e nem o final da placa também na região proximal não foi, para que essa placa tenha uma estabilidade relativa. E parafusos bicorticais, LHS, então um paciente de 70 anos, né, feminino, e observando então a consolidação da fratura, um calo ósseo adequado ali na região. Aqui um paciente com a fratura da diáfise do húmero, então também feita uma placa bloqueada, com parafusos bicorticais, também longa,
na área de fratura mesmo, sem redução anatômica dos fragmentos. Então, para que houvesse uma consolidação, a formação de um calo ósseo. Ter cuidado para não usar cerclagem no osso porótico, né? A cerclagem não dá bom resultado, e também evitar essa tração, evitar o gap, que pode ter alterações de consolidação. Então, nós temos um caso aqui, de uma paciente de 79 anos, sexo feminino, com a fratura na região distal diafisária do fêmur. Ela já tem uma haste intramedular, devido a uma lesão, a uma fratura proximal nesse mesmo fêmur. Tem artrose no joelho também, caracterizando o quadro, né, do idoso, osteoartrite, osteoporose. O que foi feito na fixação? Então, foi feita uma placa bloqueada, com parafusos bicorticais, alguns monocorticais, isso já não é tão bom. Vocês observam que a placa é curta, que praticamente em todos os orifícios foi passado um parafuso, isso também não é bom. Não foram observados aqueles princípios da redução relativa funcional, e foi feita uma redução anatômica, inclusive usando fios de cerclagem para ter certeza que a redução estava anatômica. Vocês veem que a placa fez ali um stress shielding no seu encontro com a haste intramedular, então ela deveria ter sido uma placa mais longa, os parafusos do foco de fratura não deveriam ter sido colocados, só os parafusos mais distais e parafusos mais proximais. O que aconteceu? Houve uma fadiga do material. Vocês estão vendo que o osso não consolidou e a placa quebrou. Então, como é que uma placa de metal fadiga, né? Porque está tendo uma sobrecarga nesse sistema, está tendo ciclos e ela vai fadigar. Se o osso não consolidar, a placa não vai suportar a carga e vai quebrar. Então, foi retirado tudo, tanto a haste proximal quanto a placa distal, e foi feita uma haste intramedular longa, que o princípio da haste intramedular é de estabilidade relativa. E aí vocês observam que consolidou e um calo ósseo exuberante. Então, o problema da fratura foi resolvido. Mas o joelho dela está muito ruim, tem uma artrose grave. Tem uma artrose importante ali. O que vai ter que fazer agora? Vai ter que tirar a haste e planejar uma prótese de joelho para essa paciente. Aqui vocês estão vendo uma paciente de 71 anos, um homem de 71 anos, já com prótese no joelho também, e teve uma fratura supracondiliana no fêmur, então periprotética. Foi feita ali uma placa curta, vários parafusos em todos os orifícios, cerclagem, parafusos monocorticais. Então vocês estão vendo que os princípios aí estão todos errados. Inclusive esse paciente já tinha uma fratura proximal, aí a placa distal encostou na placa proximal, também dando stress shielding na região, o osso vai sofrer, pode fraturar naquela região. Então a gente não deve utilizar esse tipo de fixação. Todos os princípios estão errados. Então tem que ser parafuso bicortical, o foco de fratura, redução, estabilidade relativa, redução funcional, não precisa ser redução anatômica. Então a gente vê ali que a redução foi anatômica, isso é um erro também nesses casos. Então o que aconteceu? Soltou tudo, né? Então perdeu a cirurgia no segundo dia de pós-operatório. Então o paciente foi para o quarto, no quarto ele já nem foi para casa, já perdeu a cirurgia, vai ter que fazer de novo. Então o que nós vamos ter que fazer? Teve que tirar todo o sistema, a placa proximal, a placa distal, colocar uma placa longa, uma placa bloqueada. Vocês estão vendo aí que não tem fixação no foco de fratura. Então, a placa a placa com parafusos LHS, então dando uma estabilidade relativa com redução funcional. Então, esse é o objetivo para conseguir a consolidação. Tá aí a consolidação, 14 meses de pós-operatório. Então, o tutor, como a placa longa sendo um tutor, poderia ter sido uma haste intramedular, mas como era mais distal, preferiu a placa longa. Forças de tensão e carga distribuídas equalitariamente, então não colocar placa encostando com placa curta, parafusos monocorticais, não pode centralizar o estresse, senão a placa fadiga, a placa quebra e o osso não consolida, tá? Então essa placa ela tem que funcionar como um tutor interno extramedular. Nós temos a haste intramedular, mas a placa longa, a placa bloqueada, com as técnicas MIPO, né, minimamente invasivas, com
redução funcional, elas funcionam como um tutor interno. E isso, vocês estão vendo ali no raio-x, mas o fragmento ósseo, o último raio-x à direita, o fragmento ósseo está muito desviado, vai consolidar sim? Vai consolidar sim. E vai ficar bom, funcionalmente vai ficar bom, o paciente vai voltar à atividade dele adequadamente. Muito bem, vamos falar um pouco das fraturas do colo do fêmur, como é que a gente deve fixar, por que elas acontecem, né? Então, epidemiologicamente, os caucasianos, né, os pacientes de etnia caucasiana, eles costumam ter mais fraturas do que os negros e os asiáticos. Não é que os negros e os asiáticos não têm, eles têm também, mas os caucasianos têm mais. E as mulheres têm mais fratura do colo do que os homens. Geralmente, são 3 mulheres para cada homem com fratura do colo. É mais frequente a partir de 70 anos, então a fratura do idoso, é muito raro acontecer antes disso. E se acontecer antes dos 65, 70 anos, nós temos que investigar causas secundárias. Então, pacientes jovens, 30, 40 anos, 50, caindo da própria altura e fraturando o colo do fêmur, não está certo. Se for um acidente de carro, moto, alta energia, é diferente. Mas um trauma de baixa energia, não é normal levar uma fratura do colo do fêmur num paciente jovem. Então, somente em idosos mesmo, a partir de 65, vocês estão vendo, em 90% dos casos acontece acima dos 65 anos de idade. E os pacientes, em média, são 3 anos mais jovens do que nas fraturas transtrocanterianas. É uma diferença pequena, né? Mas é lembrar que os idosos, então acima de 65, têm mais chance de fratura do fêmur proximal colo transtrocantérico. O risco aumenta exponencialmente com a idade, dependendo do sexo. Quanto mais idoso, maior a chance de fratura do colo. Em 84% dos casos, existe uma osteoporose de moderada a severa. Então, nunca esquecer de pedir a densitometria e tratar o paciente após uma fratura do colo, para que ele não frature o outro quadril ou outros ossos e para que melhore a qualidade óssea desse paciente também. E aos 65 anos, 50% das mulheres têm densitometria abaixo do normal. E aos 85 anos, a taxa é de 100%. Então, a gente tem que estar sempre procurando fazer o tratamento da osteoporose. Assistam o curso de dor óssea, né, que aí vocês vão aprender como tratar e a suplementar a osteoporose, ok? A classificação da O, né, que nós utilizamos, é 31B. Então, 31B1 a fratura subcapital com desvio leve, 31B2 fraturas transcervicais e 31B3 fraturas subcapitais desviadas. Mas a classificação mais utilizada é a de Garden, que você tem as fraturas grau 1 e 2, que são as estáveis, e as grau 3 e 4, que são as instáveis. Então, grau 1 e 2 são fraturas sem desvio, e a fratura 3 e 4 são parcialmente desviadas ou desviadas. Então, aqui nós temos as radiografias, né? Fratura 1 impactada em valgo, fratura 2 sem desvio, fratura do tipo 3 parcialmente desviada e fratura do tipo 4 totalmente desviada. Então, 3 e 4 sendo instáveis, preciso de cirurgias mais estáveis, mais agressivas. Tratamento, tração. Hoje, nós sabemos que quanto mais o paciente ficar acamado, ficar imobilizado, maior a chance dele falecer. Então, a morbimortalidade aumenta muito. Como eu falei, pneumonia, escara, trombose, TEP, que é o tromboembolismo pulmonar. Então, o paciente morre por ficar imobilizado. Então, nós temos que liberar esse paciente para movimentar o mais precoce possível. Então, são pacientes idosos com osteoporose. Qual o principal tratamento? As próteses. Né? Eu já vou colocar lá, substituir o colo e a cabeça por um metal. Por quê? Porque quando fratura o colo do fêmur, a chance de necrose da cabeça, a chance de não consolidação é alta, porque os vasos sanguíneos que levam os oxigênios, os nutrientes, o componente biológico, eles passam ali pelo colo do fêmur. Então, a chance de necrose da cabeça é grande. Então, por isso que já se faz a prótese. Mas, nós queremos pacientes quanto mais idosos, mais ativos, podendo voltar às suas atividades, jogar um tênis, dirigir, fazer suas atividades diárias sem sequelas. Então, hoje, cada vez mais, nós aumentamos a fixação com placa e parafuso nesses pacientes. Mas, para isso, o osso tem que estar bom. Então, se o paciente tem um osso bom,
a gente faz placa e parafuso. Se o osso está muito ruim, já vai direto para a prótese, tá? A gente vai ver o fluxograma aí da Sociedade Brasileira de Quadril, como é que ela preconiza isso. Como é que são as complicações da fratura, então? Então, como eu falei para vocês, morte precoce, infecção, TVP, TEP, perda da redução, aí tardias, pseudartrose, que é quando o osso não cola, necrose asséptica, colapso segmentar tardio, ossificação heterotópica, dor crônica. A dor é a principal complicação da artroplastia e umas causas de dor tardia. Então, nós temos a infecção, a sepse, pós-artroplastia, a migração ou a soltura de implantes. Então, esse aqui é o fluxograma da Sociedade Brasileira de Quadril, né? Está no site da sociedade. Então, pacientes que têm fratura do colo do fêmur, se são fraturas sem desvio, o paciente, e ele não anda, né? Um paciente que já está acamado, que tem o quadro clínico muito ruim, maior mortalidade alta por já estar acamado, esse paciente pode ser tratado clinicamente? Pode. O anestesista, o cardiologista não libera para cirurgia, o paciente vai morrer na cirurgia. Não é o ideal. O ideal é operar o paciente. Fraturas com desvio, então é feita uma artroplastia parcial, a gente vai ver por quê. Porque geralmente demora menos tempo, é mais rápido, sangra menos. Então, o paciente já muito debilitado, né, um paciente acamado, cadeirante, ele necessita de uma prótese só parcial. Se o paciente já tem alguma atividade de marcha, ele anda dentro de casa, ele sai na rua, vai no shopping, vai na feira, então esse paciente ele já vai para uma prótese total, porque ele precisa de uma prótese que suporte melhor a carga por mais tempo. Então, se ele anda dentro de casa ou fora de casa, a gente vai para a prótese total. E se o paciente tem um osso bom, então pacientes abaixo de 65 anos, tem atividade esportiva, aí a tendência é fazer uma fixação. Então, se o paciente tem uma fratura sem desvio, a gente vai para uma fixação percutânea. Então, parafusos canulados, 3 parafusos, então a redução fechada com fixação percutânea. Mas se a fratura está desviada, aí eu tenho que reduzir. Para reduzir, eu tenho que fazer uma cirurgia aberta. Então, vou fazer uma redução aberta. Como já vai estar aberta, eu vou fazer uma fixação interna para dar mais estabilidade nesse segmento, ok? Então, esse é o fluxograma que a gente utiliza para indicar cirurgias. Então, ver qual a idade, se o paciente é bem ativo. Eu posso ter um paciente de 60 anos acamado e posso ter um de 80 que é esportista. Então, isso a gente tem que levar em consideração também. Então, depende da demanda funcional de cada um. Então, nós temos que ver bem o que o paciente quer voltar a fazer, o que ele fazia, o que ele quer voltar a fazer. Quando a demanda for muito baixa, aí o paciente já vai para a prótese, tá? Então, pacientes jovens, abaixo de 60 anos, com alta demanda, fixação, redução aberta e fixação interna, todos independentes do grau de desvio. Se necrosar a cabeça depois, isso pode ocorrer até 5 anos após a fratura ou a cirurgia, ou der uma pseudartrose, né, nos primeiros 6 meses, 1 ano da cirurgia, aí vai para artroplastia ou uma osteotomia para corrigir. Já se for um paciente idoso, com alta demanda funcional, nós devemos tentar a cirurgia de redução aberta e fixação interna com placa e parafuso. Se necrosar a cabeça ou der pseudartrose, também vai para artroplastia. E se o paciente idoso tiver uma baixa demanda, com osteoporose grave, ele já vai para a artroplastia. Se o osso for muito ruim, tem que ser cimentado, inclusive, para dar essa osteointegração do implante osso, ok? Então, o princípio do tratamento é restabelecer a mobilidade, o paciente voltar às atividades, não ficar acamado, porque quanto mais acamado, maior a chance de morrer. Diminuir as complicações relacionadas a esse decúbito prolongado. Então, nas Garden 1 e 2, que são aquelas fraturas não desviadas, né, fraturas estáveis, vão fazer ali parafuso canulado. Tratamento clínico só se tiver contraindicação para anestesia para cirurgia, ok? O DHS pode ser usado também. O tratamento de escolha, se a fratura for basocervical, é melhor inclusive do que o canulado nesse sentido. Então aqui nós temos do lado esquerdo uma fratura sem desvio do colo do fêmur, aqui em maior aumento, para vocês observarem bem o traço de fratura. Foi feito o quê? Parafusos canulados para fixação percutânea.
Aqui o paciente com uma fratura já com um edema importante na ressonância, também uma fratura sem desvio, foi feito aqui um DHS para poder fixar e dar mais estabilidade. E as fraturas grau 3 e 4, que são fraturas desviadas, fraturas instáveis, então se o paciente é não deambulador, se o paciente muito idoso, a demanda dele é muito baixa, nós vamos fazer a hemertroplastia. A vantagem é o baixo custo, o tempo cirúrgico reduzido. A desvantagem é que a erosão acetabular é mais rápida, tem que ficar fazendo revisão. Se esse paciente sobreviver por 5 a 10 anos, provavelmente eu vou ter que fazer uma revisão de prótese, que não é bom no paciente muito idoso, né? Tem mais complicações. Então, tudo isso a gente tem que pensar e ver como é que está a qualidade de vida, o estado funcional do paciente antes de optar por uma prótese parcial ou prótese total. A prótese total é a escolha principal, pacientes ativos, deambuladores. Então, se eu quero pôr meu paciente para andar, eu tenho que pensar em prótese total, não posso pensar em hemertroplastia. Hemertroplastia é o paciente só não deambulador. Se o paciente já tiver uma doença pré-existente no quadril, como eu falei, usa corticoide, tem artrite reumatoide, tem artrose, né? Não adianta eu operar uma fratura e o paciente ficar com dor por causa da artrose que ele já tinha. Então já faz a prótese total. Aqui é um paciente bem idoso, 90 anos, que foi submetido a uma hemertroplastia parcial. Então foi feito só o componente femoral por causa da faixa etária, o paciente pouco deambulador, mais cadeirante, então não necessitou de uma prótese total. E aqui uma fratura desviada, então as fraturas instáveis, né, vão para a prótese, e aqui o paciente foi feito a hemertroplastia também. A prótese, essa é a bipolar. E na prótese total, então nós temos como indicação quando o paciente tem uma fratura do colo e complica, então a necrose da cabeça femoral, pseudartrose, falhas na prótese parcial, ou se eu já vou indicar direto. Então, se o paciente já tem osteoporose, se tem artrose no quadril, artrite reumatoide, chega a perder 95% da osteossíntese se eu tentar fixar um paciente com artrite reumatoide, doença de Paget, metástase, então todos esses pacientes já vão direto para a prótese total. Não vou passar por fixação e nem por prótese parcial, ok? Pacientes deambuladores, né, que tem uma demanda funcional importante, prótese total, e pacientes que cooperam, que querem fazer a fisioterapia direitinho, também prótese total. Então a vantagem é a durabilidade a longo prazo, melhor resultado funcional que a hemertroplastia, a desvantagem é o risco de soltura dos componentes, você tem uma revisão precoce se ficar soltando, então tem que ter cuidado. Então aqui o paciente ali com artrose, né, uma fratura do colo, foi submetido a uma prótese total. Então a gente vê o componente acetabular cimentado e o componente femoral também cimentado. E esse paciente acabou evoluindo com fratura do outro quadril e também foi submetido a uma prótese total no outro quadril. Provavelmente não foi investigado a osteoporose e não foi indicado o tratamento. Então esse é um erro muito comum, o paciente cai, fratura um lado e não é tratado da doença de base que é a osteoporose. Então não é só tratar a fratura, temos que tratar a doença, temos que tratar o paciente. Então o paciente tem osteoporose, tem que tratar a osteoporose, senão ele vai continuar fraturando. Aqui um outro paciente com a fratura do colo do fêmur, também uma prótese total. Aqui é uma prótese total híbrida. Então a prótese híbrida, vocês veem que o componente acetabular, ele é parafusado, e o componente femoral, ele é cimentado. Então a prótese híbrida também tem sido muito usada com bons resultados. A prótese não cimentada, ela só deve ser feita em pacientes mais jovens, em que o osso esteja bom. Então a cortical tem que estar firme, porque aí a integração vai ser metal-osso, não vai ter o cimento no meio. Então o paciente não pode ter uma osteoporose para poder estar fazendo a prótese não cimentada. Então é difícil, né? Já que a fratura do colo é só em pacientes idosos, acima de 65, com osteoporose, então é difícil você optar por uma prótese não cimentada. Então, se o osso do paciente está bom, ele é deambulador, é ativo, é melhor fazer uma RAF. Você vai tentar fazer
uma redução aberta com a fixação interna. E se a RAF não der certo, aí você vai para uma prótese total cimentada, ok? Aqui uma sequela, o paciente com infecção. Então, infecção leva à soltura séptica da prótese. Vocês estão vendo aí que é em volta do metal, o osso com a cortical bem espessa, né, que é o sarcófago da osteomielite. Então, vai tendo ali infecção, o osso vai tentando conter esse pus e vai aumentando ali sua cortical. Não é porque o osso está forte, não, é porque é uma esclerose, é um osso ebúrneo por causa da infecção, por causa do pus recorrente. E vocês vejam que entre o osso e o metal tem uma área radiotransparente, uma área de osteolise. Então essa prótese está solta. Então a prótese está solta, o paciente está com dor e está com infecção. Tem que tirar vai ter biofilme, né, as bactérias grudadas ali no metal. Tem que tirar tudo, curetar, tirar o cimento, faz uma osteotomia de Wagner, tira o cimento ósseo, cureta tudo, limpa tudo. O que foi colocado ali? Um espaçador com cimento e com antibiótico, gentamicina. Ele fica ali mais ou menos uns 6 meses, aí vê se dá para colocar outra prótese, ou então fica só o espaçador, esse membro pode ficar balante, então uma artroplastia de ressecção de Girdlestone. Então tudo isso a gente pode pensar. No caso aqui foi colocada uma outra prótese, como é uma revisão pós-soltura séptica, acabou fazendo um componente mais distal, uma fixação mais distal, um componente maior, que pode evoluir com infecção também. Então, a infecção em cirurgia ortopédica é um desastre, né? Ninguém quer ter osteomielite, artrite séptica, infecção periprotética, porque é um desastre para corrigir e sempre temos esses problemas. Então, algumas mensagens importantes com relação a essas fraturas. Então, a idade, a osteoporose afeta o osso cortical e trabecular. Nós temos a superfície de contato entre o osso e o implante, é mais importante para a manutenção do implante convencional. Nas fraturas diafisárias, estabilidade relativa, usar placas longas como tutor ou usar haste intramedular. E nas fraturas metafisárias, que o osso é esponjoso, usar a placa bloqueada. Se for no húmero proximal, tentar fazer uma impacção, que isso pode facilitar a consolidação. E usar lâminas ao invés de parafusos, para dar maior estabilidade, elas aumentam 53% a superfície de contato com o osso, facilitando então essa osteointegração. Então era isso que eu queria falar para vocês, desses princípios, né, da fixação dos ossos de extremidades no paciente osteoporótico. Então esse é mais uma aula da APM, Academia de Cursos Médicos, e conto com vocês para assistirem às próximas aulas, os próximos cursos. Então até mais e obrigado.